É impossível se comunicar sem usar um meio para transmitir a sua mensagem. Você precisa saber o que são meios de comunicação porque eles impactam a sua vida todos os dias. Eles existem desde que a comunicação surgiu lá na pré-história e estão sempre em evolução. E é por isso que os meios que a gente usava antigamente são muito diferentes do que nós temos hoje. Quer entender melhor isso tudo? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Olá, querida pessoa, eu sou Eliane Tenhataki e estou aqui para tirar as suas dúvidas sobre meios de comunicação. Talvez você esteja estudando para uma prova importante, talvez você só precise lembrar a definição, ou talvez esteja apenas com curiosidade mesmo. Não importa. O que importa é entender os meios que você usa diariamente para assim conseguir se comunicar melhor. Então eu vou explicar o que são meios de comunicação, para que servem e qual é a importância deles na sua vida. Resumidamente, meios de comunicação são ferramentas que você usa para se comunicar com uma pessoa ou com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Em português, além de meios de comunicação, você também vai ver por aí, quando você for estudar, algumas pessoas utilizando o termo mídia, porque ele tem origem na palavra inglês medium. E o legal dessa origem é que a palavra inglesa tem dois sentidos diferentes. O primeiro é um adjetivo que define o que é intermediário, né? O que está ali no centro de alguma coisa. E o segundo significado é um substantivo que define algo como um meio, um veículo, um canal, um modo, uma maneira. Ou seja, você pode tanto usar essa palavra para descrever alguma coisa, definindo aquilo como intermediário de comunicação, como se ele tivesse uma qualidade de ser intermediário, ou então como algo efetivamente, um objeto, uma ferramenta digital, qualquer coisa assim, que seja em si o próprio meio, a própria forma de se comunicar. E outra definição aqui, como eu escrevi na telinha aqui, é que ele também é visto como um canal. E se você assistiu esse vídeo aqui sobre os elementos de comunicação, é um vídeo bem antigo aqui já no canal. Se não assistiu, recomendo que veja. Eu falo exatamente todos os elementos importantes para que o processo de comunicação aconteça de uma maneira correta. Independentemente de você conhecer esses elementos ou não, você está usando eles todo momento. E o meio de comunicação é a mesma coisa que o canal de comunicação, como eu expliquei lá no vídeo de elementos. E esse canal, esse meio de comunicação, essa mídia, é o que você usa para transmitir a sua mensagem. Você precisa de um canal para transmitir a sua mensagem, porque até hoje, pelo menos, não conseguimos nos comunicar por telepatia, né? Tirar a informação da nossa cabeça sem precisar falar, escrever, desenhar nada e já jogar na mente do outro para ele entender. Ainda não temos essa capacidade. Então, para o que você deseja dizer, ensinar, explicar, chegar ao outro, você precisa ter um intermediário aqui no meio, você precisa ter um canal, um meio de comunicação. Se ainda ficou um pouquinho confuso, eu vou deixar uma frase muito boa aqui do livro A Ascensão da Mídia. Meio de comunicação é o veículo por meio do qual palavras, imagens, informações e ideias são distribuídas. O conteúdo é mediado, se chega até nós por intermédio de uma mídia. Em outras palavras, como eu já citei agora há pouquinho, mídia, canal, meios de comunicação, são tudo a mesma coisa. E para dar alguns exemplos de meios de comunicação, posso citar aqui a mídia impressa, né, como jornal, revista, livros. Pode também ser uma mídia de transmissão, como o rádio e a TV. E temos também aí, que todo mundo conhece, as mídias digitais, que são websites, aplicativos de mensagem, mídias sociais e tantas outras tecnologias presentes no nosso dia a dia hoje. Mais uma coisa muito importante que você precisa ter em mente também é que o meio de comunicação não necessariamente é externo a você, é algo que não faz parte do seu corpo, porque o seu próprio corpo pode ser
e é um meio de comunicação. Quando a gente usa a linguagem corporal por meio da comunicação não verbal. Já gravei um vídeo sobre isso aqui também, dá uma olhadinha lá se é um assunto que te interessa. E outra coisa legal também que eu quero trazer aqui para deixar muito mais claro o que são meios de comunicação é uma das definições dadas aí pelo famoso estudioso da comunicação Marshall McLuhan. E ele disse em sábias palavras que os meios de comunicação são extensões do homem. Isso faz todo sentido, né? Por exemplo, a nossa audição. Ela é limitada, todo mundo sabe disso. Alguns nem escutam mesmo nada, precisam recorrer a outros meios de comunicação. Mas quando estamos falando da nossa audição e vamos pensar em um meio de nossa extensão, pode ser um telefone, por exemplo, que você escuta o que o outro consegue dizer. Mas se ele estiver em outra cidade e ele falar com você, você não vai ouvir nada. Aí você pega um meio de comunicação, um telefone, que faz a sua audição tem um alcance de distância muito maior. Não é um jeito assim muito acadêmico de explicar, mas é só para você conseguir entender melhor. Eu espero que tenha ficado claro. E o curioso de quando o McLuhan falou disso é que ele estava muito focado mesmo nos meios de comunicação, que na cabeça dele, até o meio de comunicação é muito mais importante do que o conteúdo que está sendo transmitido. Sim, ele acreditava nisso, porque a sociedade se transforma de acordo com os meios que estão ali disponíveis. Não é verdade? Como você se relacionava aí com seus amigos alguns anos atrás, se você for um pouco mais velho? Provavelmente você ficava muito no telefone, né? Na adolescência, conversando com eles. Agora as pessoas nem se falam mais tanto, só ficam trocando mensagens nos aplicativos do celular. Então muda mesmo. Os meios de comunicação transformam o nosso comportamento. Por isso que ele dizia que eles são muito mais importantes do que o conteúdo. E ele gostava de estudar os meios de comunicação por conta disso. Ou seja, para ele, os meios de comunicação era muito mais do que apenas uma ferramenta de transmitir mensagem, mas também muda muito a maneira como nós percebemos o nosso próprio mundo e como nós percebemos a nós mesmos. Não é verdade? Se você usa um vídeo, por exemplo, como estou fazendo aqui para se comunicar com as pessoas, e você edita o seu próprio vídeo, você consegue perceber algumas coisas ali que vão mudar o seu comportamento, né? Alguma coisa que você não gosta de fazer, um trejeito que você tem, uma mania errada de falar. Conforme você vai usando uns meios de comunicação, você adapta o seu comportamento, o seu conteúdo para se encaixar dentro daquele meio e poder chegar na outra pessoa da melhor maneira. Eu não posso gravar um vídeo, por exemplo, falando um texto igualzinho da maneira que eu escrevo lá no meu blog. Tem um post sobre esse assunto no meu blog. E o conteúdo é muito diferente. Eu não posso literalmente ler o que está escrito aqui, porque são meios de comunicação diferentes que exigem peculiaridades e técnicas e maneiras diferentes de utilizar. Por isso que é tão legal você entender e saber também que essa é a real importância dos meios de comunicação. É ajudar a mensagem a chegar no outro da maneira que seja melhor para você e para ele. E outra questão também para pontuar a importância dos meios de comunicação é exatamente o poder que ele tem de moldar as nossas percepções, porque a gente consegue consumir o conteúdo de maneiras diferentes, né? Você pode ler, você pode ver, você pode ouvir, e isso muda a maneira como você enxerga a informação, como você interpreta e como você absorve aquela informação. Por isso eles são tão importantes. E eles vão evoluindo com o tempo, com o passar dos anos e adquirindo novas tecnologias, novas possibilidades, justamente para que nós tenhamos várias maneiras de compartilhar informação ou apenas de nos divertir mesmo nos meios de comunicação. E lembrando aí, com relação a essa importância, tem os meios oficiais e aqueles meios do dia a dia. A gente usa para conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, colegas e tudo mais. Esses aí são bem tranquilos, todo mundo sabe usar bem. Já os meios oficiais precisam de um
pouquinho mais de cautela, que a imprensa, por exemplo, ela tem uma responsabilidade muito grande, não pode divulgar informações erradas, desinformação, fake news, coisas nesse sentido. E por isso que quando você decidir se informar sobre alguma coisa, você precisa escolher muito bem qual meio de comunicação você vai consumir. Se você gosta de jornal impresso, você precisa escolher um jornal que seja no mínimo correto e ético. E também é legal escolher outros meios que divulguem informações que você não concorde tanto assim, né? Porque a gente precisa expandir um pouco o nosso horizonte, ouvindo opiniões diferentes das nossas. E eu acabei pulando aqui, já falando sobre a importância dos meios de comunicação, e preciso explicar também para que servem esses meios de comunicação. Como eu citei aqui, mesmo que cada meio, né, tenha a sua peculiaridade, tenha as suas características únicas de uso, né? A gente escreve diferente do que a gente grava um vídeo, ou a gente canta uma mensagem ao invés de desenhar. Tudo vai depender de qual meio você vai escolher para usar. E eles servem para transmitir mensagens independentemente de como você vai usá-los e para quem você vai usá-los. E existem inúmeras maneiras aí, possibilidades de uso para explicar para que serve o meio de comunicação. Mas eu posso citar aqui os 7 principais usos dos meios de comunicação para ficar bem claro para você, que são transmitir informações, entreter, persuadir, educar, aumentar a conscientização, vender produtos ou serviços, interagir e socializar. É muito simples, não tem segredo. Eu espero que você tenha entendido tudo certinho, mas se mesmo assim ficou com alguma dúvida, fica à vontade para deixar no espaço de comentários que eu respondo todo mundo e fico muito feliz em poder ajudar e em receber os recadinhos de todos vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo.